Então cá estamos nos nossos lugares para uma emissão comprometido sem futebol, neste Governo Sombra, no final de uma semana agitada tanto na bola como na política, mas nós ficamos pela política com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro do Governo Sombra. Não há aí redundância, João Miguel Tavares? Não, Já não. é Ministro do Governo Sombra? Não, eu sou deste Governo Sombra. Há 10 anos quase. É verdade, faz este ano 10 anos. Mas é deste Governo Sombra. Mas agora parece que temos potencial para sermos de outro. Então, De outro Governo há Sombra. outro Governo Sombra em... Parece que sim. na Eu Forja? até trouxe um jornal para mostrar. Eu não sei bem qual é a câmara. Penso que é aquela ali. Este é um momento sempre... Qual é a câmara? Será aquela? É o meu sonho, é sempre me perguntar. um Sempre tiveste sonho de televisão. perguntar qual é a câmara. Cá está. Cá está. Rui Rio prepara Governo Sombra. Cá está. Foi notícia desta semana. A notícia desta semana. Não se faz. Algum de vocês foi contactado para isto? Não, eu acho que a gente devia preparar um PSD só para ele... Só para chatear. Só para contrapor. Sim. É. Responder na mesma moeda. Exatamente. Nós não fomos contactados, mas eu devo dizer que Será uma OPA hostil ao Governo Sombra? O problema do Governo Sombra, se quisesse responder na mesma moeda e formar um PSD, é que nós não somos assim tão inimigos uns dos outros. Não ficava um PSD nada bom. Aliás, o Rui Rio já tem um governo sombra. Se chama Grupo Parlamentar. Mas eu atenção, eu escolhi ser Ministro do Governo Sombra porque o Governo Sombra de Rui Rio, segundo aquilo que eu pude ouvir no Congresso do PSD, porque ele no final do Congresso do PSD decidiu apresentar um discurso programático com mais de 20 medidas. Eu ouço aquelas medidas e digo, eu quero pertencer a este governo porque aquilo é tudo bestial, é melhor saúde para os portugueses, melhor educação para os portugueses, desenvolver o interior dos portugueses, melhorar a vida, do nível de vida dos portugueses, uma gaja super boa para todos os portugueses, já um gajo super bom para todas as portuguesas e as respectivas variantes, somos todos muito inclusivos também, pode ser, somos todos muito inclusivos. Assim é fácil. Não é? Assim é fácil. Rui Rio, talvez, antes de ter um Governo Sombra, talvez fosse mais fácil e melhor ter um grupo parlamentar como ele gostaria de ter, não é? E um líder parlamentar com a votação necessária para desempenhar o cargo ou não. Achas, não é? Dava jeito. Não é? Quer dizer... Isso é verdade. Eu acho que para pegar na expressão Governo Sombra... Como é que viu o resultado obtido por Fernando Negrão na eleição para a bancada parlamentar? Para o líder da bancada parlamentar? Pegando na expressão Governo Sombra, de facto, que ele neste momento tem mais sombra do que governo. Isso não há a menor dúvida. Como prova Fernando Negrão, que teve uma entrada de leão como líder parlamentar e como disse simpaticamente um deputado do PSD, Fernando Negrão contou os votos nulos como votos positivos. Votos brancos. Os nulos, realmente os nulos, ele contou como negativos. Os votos brancos, contou-os... Nos nulos há tinta. Nulos há tinta, e porque se calhar havia piretes e ele achou, realmente este parece mal. Agora, os votos em branco, eles dizem, não, isto realmente estes contam ao meu favor. E disse um deputado do PSD... Mas não contam, na verdade os brancos tramaram o Negrão. Não, eu sei. Os brancos tramaram. É uma coisa que é uma piada racista. Foi uma piada racista. Não, ninguém se lembrou desse É uma coisa que historicamente acontece muito. Votos brancos tramam o Negrão. Como é que alguém se esquece? Tem que ser só branco. Sem votos, é mais forte. Uma coisa que historicamente acontece muito. Exatamente. Mas esse deputado do PSD disse que contar brancos a favor é uma coisa que parece que já não se via desde a Constituição de 1933. Que é um toque. Onde a abstenção contou como voto a favor e a Constituição ganhou largamente. Exatamente. E portanto, é um pequeno detalhe. Negrão teve 35 votos favoráveis entre 88 votantes. Portanto, houve 53 deputados que não votaram favoravelmente em Fernando Negrão para líder da bancada parlamentar. Houve 32 votos em branco e 21 votos nulos. Exato. Gostaríamos todos de saber o que é que lá estava, o que é que anulou esses votos, não é? Mas a questão é que ele não tinha concorrência, portanto é muito difícil, quando não há dois candidatos
considerar que os votos em branco são a favor do candidato único. E, Só mesmo a antigamente, interpretação do houve um Negrão. período em que havia votos contra. Agora não há votos contra. Exato. Portanto, Não sei se vocês já não há tiveram em nenhuma forma meses de exprimir. eleitorais. Eu já tive em meses eleitorais e vale a pena ler os votos nulos. Porque a criatividade dos portugueses, se a criatividade dos deputados for igual à criatividade dos eleitores, há coisas que são um mimo. Podia-se fazer um livro branco do voto nulo. Um museu mesmo, itinerante. O que é que lhe parece desta situação de Fernando Negrão? Ele tem condições políticas para ser líder parlamentar, Pedro Mexia? Acho que ele próprio determinou, não. Ele próprio tinha feito umas declarações que aparentemente diriam aquilo que é óbvio, que é quando ser o candidato... É muito difícil ser o candidato único e não ganhar. Mas... As declarações não são tão claras Não, assim. mas são bastante, quer dizer, são bastante claras. Ele disse mais um voto do que... Quando se é o candidato único e entre as pessoas que votam, a maioria não votam nesse candidato, isso é uma derrota. Paulo Pode não Teixeira ser- da Cruz diz que ele não tem Pode não legitimidade ser uma- para ser líder Pode ter parlamentar. legitimidade, pode não ser uma derrota, evidentemente que não sei se ele achava que se os votos nulos fossem mais do que os votos brancos, aí ele já não tinha condições. Não sei se é a quantidade de tinta que têm os boletins que não votaram nele. Mas é um líder muito enfraquecido e depois ele diz imediatamente o seguinte, que tem toda a legitimidade, a não ser que haja uma revolta. A expressão que ele usa é revolta. Sim, uma revolta. Uma revolta é Uma revolta. rebelião. Uma rebelião, exatamente. Portanto, ainda não tomou posse, já está a imaginar que há um levantamento das tropas. Portanto, o ambiente é absolutamente de cortar à faca. A reação de Fernando Negrão faz temer uma das coisas que as pessoas que não queriam que ele fosse líder parlamentar temiam, que é, ele não se vai aguentar à bronca. Imaginem uma pessoa que neste momento em que não é eleito com uma vantagem significativa e reage desta forma, pois, mas realmente eu acho que sim, mesmo assim está bem, ok, pode ser. Imaginem o que vai ser ele lançado às férias também, lançado às férias dos debates com o Primeiro-Ministro. Então, mas ele já avisou Bem, que ele ele ia avisou fazer uns que seriam coquetéis. sessões de trabalho. Não, Aqui eu chamei são sessões coquetéis. de boxe. São sessões de Não, boxe. não, mas ele disse que ia haver sessões de trabalho, passava a haver sessões de trabalho. Ele quis marcar precisamente a diferença Mas em ele não relação percebeu o clima à em que liderança anterior, ele não é? percebeu o clima em que se vive. Ele não percebeu o clima em que se vive. Não, mas toda a direção do Rui Rio aparentemente quer mudar esse aspecto sim. de Só que pugilismo Mas político. vai ser só que beijoca. até agora- tiveram atentos ao que aconteceu esta semana, que foi pessoas a escreverem ao PS e o PS a mandar as cartas para trás. Carlos César a dizer muito obrigado, mas não, nós não queremos. Esta semana o PS divertiu-se a dizer muito obrigado por se aproximarem de nós, mas nós estamos aqui bem. Foi uma coisa absolutamente humilhante para esta posição da aproximação do Não, PSD. Carlos César, Bem, aliás, avisou que Houve um chumbava um encontro de governo 2 minoritário. horas, ou mais de 2 horas, entre António Costa e Rui Rio, de que não se soube exatamente Claro. o conteúdo. Sim. E em que, E eu acho normal. pelos vistos, ficou subentendido que haverá umas reformas, por exemplo, para o interior. Sim, são as reformas Miss Mundo. Para a E as reformas justiça. a quatro. São as reformas em que toda a gente está de acordo, mas não é, para isso não é grande mérito. Agora, o que aconteceu foi que Carlos César disse claramente que e outros líderes do PS não só que estão bem como estão, como se o PSD ganhar com minoria, esse governo não será viabilizado pelo PS. Portanto, não há reciprocidade nenhuma. Isto é o amor mais disparatado de todas as novelas em exibição. Porque A ama B e B está-se nas tintas para A. Então, mas como assim? Isso não é nada Completamente. disparatado. É a telenovela da TVI das 8. Só que Acho isto que é uma boa Episódios telenovela. depois, B passa a apaixonar-se por Só A. que isto é um bocadinho a doer. Não, Face às novelas. É verdade. Pronto. Mas é um bom argumento de novela. Sejas assim, Ainda o em relação- Rio manda flores, caixas de chocolates e António Costa diz não. É um bom Já está argumento. comprometido. Já está. Diz não. Exatamente. E Rui Rio insiste para tentarem uma pequena infidelidade, uma beijoca. O PCP à até sombra. fez um Nada. comunicado esta semana um bocadinho zangado com a aproximação É o ciúme? que houve entre o PS e o PSD. Ou ciúme? melhor, entre o PSD e o PS. Exato. Entre o PSD e o PS. Não entre o PS e o PSD. Quem se mexeu foi o PSD. O mais curioso ainda em relação à votação de Fernando Negrão, que claramente não tem com ele a bancada parlamentar, é que a lista de Fernando Negrão
incluía 37 deputados, quer dizer, 35, depois mais 2 que um secretário-geral, um outro cargo qualquer, que eram todos 35 ligados à direção. Cargos, acho que era. 37 deputados tinham a obrigação de votar em Fernando Negrão porque estavam, de alguma forma, ligados à lista de Fernando Negrão. Ele teve 35 votos a favor. Portanto, houve 2 que não votaram nele. Como é que ele É o pode... patamar da autoconfiança. Como é que ele pode testar os deputados para descobrir quem foram os 2 trânsfugas? Ricardo Araújo Pereira. Não sei bem, é difícil esta estupidez do voto secreto. Depois redunda nisto, das pessoas quererem até agredir eleitores e não poderem. Eu acho que Fernando Negrão salientou este aspecto dizendo que houve ali falta de ética. Ou se calhar foi falta de banho. aquele banho de ética que o Rui Rio prometeu, não é? E que, enfim, eu acho que ele vai acabar por passar apenas uns dodotes de ética nas partes menos éticas. Eu acho que o banho de ética não vai dar. Agora, o grupo parlamentar do PSD é composto por gente intratável, porque passou a primeira parte da legislatura com mal perder por causa da vitória do Costa. E agora vai passar a segunda com mal perder por causa da vitória do Rio. Eles não gostam do líder dos outros, agora também não gostam do líder deles. Não se consegue agradar a esta gente. É impossível agradar a estes deputados. E, portanto, a gente não falou aqui do Congresso na semana passada. Eu estive a ver o Congresso. Mas vamos falar ainda do Congresso. Não é agora? Vamos. Pode ser, É pode ser. Não, podes, vá. É que eu vi aquilo e estava... Por exemplo, o Moraes Sarmento falou em Coreia do Norte. Pois foi. Que isto era a Coreia do Norte e é um neossocialismo bloquista, que o PS é mais do Louçã do que do Soares. E Luís Montenegro disse, tchauzinho, vou ali esperar que o vento mude. Foi um grande discurso, fiquei muito surpreendido. Nunca imaginei que o Montenegro a faca. Foi a única pessoa no Congresso que mostrou partes da anatomia importantes na política, há que dizê-lo. É verdade, fiquei muito surpreendido. É porque eu sempre achei que o Montenegro era um grande choninhas. Disse umas coisas muito simpáticas para o Rio. Disse, espero que ele ganhe as terceiras eleições legislativas consecutivas. Como quem diz, estamos numa onda de vitória, não há razão nenhuma para agora perderes pela primeira vez umas legislativas. Mas houve essa história do isto é a Coreia do Norte e os perigosos comunistas e não sei o quê. Eu não tenho a certeza se mesmo gente que faz parte do eleitorado tradicional do PSD, por muito que não goste muito da solução governativa, olha à volta para o estado do país e pensa, isto é que é a Coreia do Norte. Então não está assim tão mal. Não é assim tão... Pareceu-me que é uma má estratégia esta de chamar a Coreia do Norte, chamar Coreia do Norte a uma coisa que o FMI diz, bom, sigam. Estranho. Entregamos ao João Miguel Tavares o cargo de Ministro do Governo Sombra. Quanto ao Pedro Mexia, e vamos continuar, parece-me, a falar do mesmo tema. O Pedro Mexia quer assumir a pasta de Ministro da Marlene. Que Marlene, Pedro Mexia? De Elina Marlene Fraga, é assim que ela se chama. É um nome devidamente cinematográfico para esta comoção que foi... A vice-presidente, a nova vice-presidente do PSD, que foi veiada no Congresso do PSD. Não foi no primeiro discurso, na primeira declaração, não. Foi à menção do nome... Ainda não estava lá, já estava a ser veiada. Vamos, portanto, continuar a tratar da semana de sonho do novo líder do PSD. Uma semana de sonho. E porquê é que estava a ser veiada? Estava a ser veiada por 2 razões. Para além de ser totalmente inesperado. Estava a ser veiada por 2 razões. E tem as duas a ver com a plataforma eleitoral e o discurso eleitoral com que o Rui Rio se apresentou. O Rio apresentou-se com a ideia do banho de ética. Se fosse ética, já... Dito na própria boca, a pessoa não tem que alardear a sua própria ética. Banho de ética é água a mais, é muita coisa. Uma pessoa dizer de si própria, e isso já é um pouco suspeito. Suspeito não em relação a ele, mas em relação à entourage partidária. Vimos logo como imediatamente outras pessoas ao seu redor, por exemplo, o seu diretor de campanha, apareceram Também logo, é vice-presidente agora? Que também é vice-presidente, apareceram logo as histórias do caciquismo, de autocarros, também há umas coisas lá, umas alegações lá na Câmara de Ovar sobre relevados sintéticos, enfim, não sei se isso é verdade, se não vou entrar nisso. Mas no caso da ex-bastonária da Ordem dos Advogados, há 2 coisas que contradizem completamente o programa de Rio, que é banho de ética e contra a judicialização da justiça. Bom,
Quanto à ética, o atual bastonário pediu uma auditoria, e neste momento há uma investigação já fora desse âmbito da ordem, sobre as contas, sobre o orçamento, sobre várias despesas, sobre várias matérias que têm a ver com a gestão da anterior bastonária e agora vice-presidente. A auditoria, já agora um parênteses, que foi aprovada por uma outra, agora vice-presidente, que faz parte do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e que aprovou a auditoria à anterior bastonária, que agora é colega dela. Uma semana de sonho. É uma semana de sonho. Na direção do PSD. Banho de ética bastonária com suspeitas, que podem ser infundadas, mas que o seu sucessor e atual bastonário dos advogados achou suficientemente sérias para mandar investigar. E o Ministério Público, aparentemente, também. Segundo ponto, não judicialização da justiça. Muito bem, ótimo, excelente programa. Helena Fraga, como bastonária da Ordem dos Advogados, apresentou queixa-crime contra todos os membros do governo Passos por causa do mapa judiciário. Agora pode dizer que apresentou como bastonária e não como cidadão individual. Como é óbvio que foi como bastonária. Mas será que discutir uma decisão política com queixas-crime não é o exemplo mais grotesco da judicialização da política? Foi um ato de traição a escolha de Helena Fraga, como disse Paula Teixeira da Cruz, a ex-ministra da Justiça? É normal que as pessoas que foram acusadas Ela tem direito a dizê-lo. Têm direito a dizê-lo. Eu não acho essa linguagem não tem sentido usada de fora. Então vamos pôr as coisas noutros termos. Rui Rio cometeu uma imprudência ou quis assumir com clareza uma ruptura com a direção anterior ao escolher Helena Fraga? Eu temo que uma das marcas mais claras de ruptura de Rui Rio em relação à direção anterior e que pode vir a ser mais consequente é em matéria de justiça. Que isso seja sinalizado ao país com a escolha da herdeira do marinho pintismo que foi Helena Fraga, portanto, da justiça como demagogia e carnaval, como Marinho Pinto instituiu como bastonária da Ordem dos Advogados e esta senhora que lhe seguiu continuou. Isso é lamentável. Portanto, Rui Rio não era o homem sério, ponderado, que estudava os assuntos. Será que é isso que ele quer? É esse exemplo e não alguns exemplos de outras, não vamos voltar aos mesmos assuntos, de outras figuras do mundo judicial que se têm portado francamente melhor, algumas das quais ele parece que não gosta muito. Aliás, foi extraordinário as pessoas que defenderam o Rui Rio nessa matéria esta semana. Toda a gente esteve atenta aos elogios que choveram por parte de pessoas que não seria de esperar que defendessem o Rui Rio nessa matéria. Mas que seriam de esperar que fossem convidados para o aniversário de José Sócrates. Pessoas que acham que realmente anda-se para ir investigar mais. Mas é assim, tu também vês as coisas pela positiva. Pode ter acontecido... Pode ter acontecido o seguinte... Rio, faltam-me mulheres na tua direção. Pega aí, deixa-me lá ir ver a minha lista de contactos. Pensei que era o Tinder. Não, pode ser no Tinder. Lista de contactos. Olha a Helena, está aqui a Helena. Pode ter acontecido isso. Estava ali a Helena e faltavam mulheres na direção. Esta é a minha... Rui Rio não se lembrou, ou não soube, ou não foi informado de que havia aquele processo, que houve aquele processo da Ordem dos Advogados contra o governo anterior? Isto sou eu neste momento a tentar ser fofinho para o Rui Rio. Okay. Estou a tentar encontrar a versão mais positiva para a presença daquela senhora ali. Em que medida é que esta controvérsia em torno de Helena Fraga já me vai passar. Terá dado cabo do tradicional estado de graça que um novo líder normalmente tem? Tavares. Eu acho que ele nunca teve estado de graça. Já não existia. Já não tinha antes do Congresso. Sempre teve estado de desgraça. Deixa-me só acrescentar a maravilhosa conversão de Santana Lopes. Era isso que eu ia dizer, mas ele chegou ao Congresso com o mais Santana Lopes de todos os ao lado. Espera aí, mas isso é quando? Nós temos que passar a dizer aí, quando nós falamos de Santana Lopes, temos que começar a indicar, então a aparecer na televisão, o dia e a hora em que nós estamos. Porque as opiniões de Santana Lopes mudam muito de dia para dia. Hein? O vento muda menos do que Santana Lopes. E eu já ouvi tudo. Ele realmente foi... O próprio Santana Lopes já explicou que as alterações climáticas fazem com que as opiniões também mudem. É que ele já foi super simpático no Congresso, mas depois do Congresso também já disse realmente este é o Rio e tal, tem de se ver estas coisas da aproximação à peça. E depende. Eu acho que ele dá para todas as estações. Hoje em dia Pedro Santana Lopes combina com todos os vestidos.
não vale a pena. Agora, o caso da Helena é evidentemente um caso grave, exatamente por a questão da judicialização. E ela pertence a uma classe, que é a classe dos advogados, para o caso das pessoas não terem andado a reparar nos últimos tempos, porque os advogados, cada vez que é para comentar um caso judiciário, eles pululam pelas televisões, falando como se fossem as pessoas mais neutras no mundo, que não são. Os advogados são o pau para toda a obra para dar pancada no Ministério Público. E estão constantemente a dá-lo. Entram para as televisões e lá está um senhor advogado, está sempre a bater no Ministério Público, fingindo que está ali numa posição neutra, quando na verdade está, provavelmente, à frente das câmaras da televisão, a angariar clientes futuramente para estar contra o Ministério Público nos tribunais. Parece sempre uma entrevista de emprego, não parece? Parece sempre uma entrevista de emprego e eu vejo, aquilo só falta faturar ali atrás, pim, 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 pim. E, portanto, os advogados não são... Os advogados são os adversários constantes do Ministério Público. E, portanto, estão contra o Ministério Público. Ora, tendo em conta as posições da Helena Fraga, e elas sendo coincidentes com a visão, que no meu caso acho que é tétrica, de Rui Rio sobre o Ministério Público, é que o problema de Rui Rio é que toda a gente diz que ele é muito teimoso. E se calhar aquilo que ele pensava sobre o Ministério Público há 10 anos ainda é a mesma coisa que pensa hoje em dia. E não deve ter percebido do que é que tem andado a acontecer nos últimos anos. E, portanto, isso torna muito perigoso, muito perigoso. Se Rui Rio quiser meter uma mãozinha que seja no Ministério Público ou manifestar qualquer espécie de intenção de correr com o atual Procurador-Geral da República, como eu acho que é a intenção dele, eu ainda vou acabar a votar em António Costa. É sério, eu ainda acabo a votar em António Costa. Não é admissível. Com tudo isto, Ricardo Araújo Pereira, voltando ao banho de ética, o que é que vai ser necessário? Que sabão ou sabonete vai ser preciso? Quer dizer, alguém vai ter que levar uma mangueirada, de facto, porque há aqui mas não há água, sabes? Ele queria dar o banho de ética, mas a seca não permitiu. Mas é que eu queria só fazer aqui um diagramazinho sobre... Portanto, a Paula Teixeira da Cruz queixa-se de ter sido traída pela Helena Fraga. Não, por Rui Rio. Por Rui Rio, porque Rui Rio escolheu Helena Fraga para a vice-presidência. Helena Fraga que no fundo, tinha apresentado queixa contra o governo de que fazia parte de Paula Teixeira da Cruz. E agora Isabel Meireles, que é colega de Helena Fraga, tê-la atraído também, aprovando por unanimidade, portanto o voto dela contou, uma auditoria. E, portanto, há aqui este triângulo, Paula Teixeira da Cruz, Helena Fraga e Isabel Meireles. Será que Rui Rio quis fazer um prós e contras na direção do PSD? Não sei se é um prós e contras ou se tentou reproduzir o início do hino do PSD. É paz, pão, povo e liberdade. Eu temo que nestas reuniões paz, pão sejam onomatopeias de pancadaria. Paz, pão, coisas... Não é? Discussões entre Helena Fraga e Isabel Meireles. Pode ser isso. Agora, eu espero que o Costa tenha jogado no Euromilhões hoje, porque... Parece-me óbvio que ganhava. Se jogou, ganha e usa o dinheiro para bater no déficit. Porque é impossível ter mais sorte do que isto. Não, e Rio, a atitude dele logo dizer é destes ambientes que eu gosto, já começa a esfregar a mão. Eu gosto é quando estou pressionado. Eu acho que ele vai adorar. Que é péssimo. Significa o quê? Qualquer coisa que surja sobre qualquer pessoa da sua entourage, ele acha que é mais um ataque à sua pessoa. Realmente isto não promete nada de bom. É um homem com... força? Pois é. Ou pelo menos... Que é que convém a gente usar a força quando tem razão, não é? Se nós usarmos a força para esmurrar quem não tem culpa, é estúpido. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Marlene. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Ortografia. Com ou sem consoantes mudas, Ricardo Araújo Pereira? Com, Carlos. Eu gosto de... Quer subscrever? Eu gosto da minha ortografia com consoantes mudas. Quando vem sem, eu pego no saleiro das consoantes e polvilho. O consoanteiro. O consoanteiro. Pelo que percebi, quer subscrever um projeto de resolução do PCP. Exatamente. Um projeto com C antes do T. Com C antes do T, como eu continuo a escrever, exatamente. E é um projeto que os comunistas propuseram no Parlamento um projeto para a desvinculação de Portugal do acordo ortográfico assinado em 1990. Exatamente. Está a reconsiderar a refiliação? Não estou a reconsiderar a refiliação, mas fico muito contente com o facto do PCP, que ainda por cima foi o único partido, ninguém mais apoiou esta iniciativa do PCP. PCP! 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 Vejam que Pedro Mexia está comigo nesta
E com a mão direita, com o punho direito. Claro. Sim, é com a direita que a esquerda faz o PS. Pois, levaram a sério. Sim, com certeza. E, portanto, isto são imagens históricas, aliás. Pedro Mexia, eu vou tentar... Minha carreira política morreu aqui. Olha que não. Sim, retirado do contexto. Atenção, o acordo ortográfico, nós estamos fartos aqui de falar do acordo ortográfico e ainda bem que este partido terrivelmente reacionário, que é o Partido Comunista Português, decidiu, e bem, apresentar ter esta iniciativa. O acordo ortográfico, não quero chatear outra vez as pessoas com isto, mas só para falar rapidamente, o projeto de unificar a ortografia é absolutamente falhado pelo acordo ortográfico, porque não só as ortografias dos vários países não ficam unificadas, no sentido em que é suposto que nós escrevamos recepção sem P, porque não lemos o P, mas os brasileiros continuam a escrever recepção com P porque eles dizem recepção. E portanto, devia lá ter um I também. Exato, já agora um I, porque portanto, só aí é um exemplo em que a ortografia de cada país, de um país e do outro, não ficam unificadas. A ortografia dos próprios países... Como diverge, não só não ficam unificadas, como acabou por divergir quando não divergia. Quando não divergia. E agora... Ortografias facultativas... Neste momento, em Portugal, se um miúdo escrever espectador no seu teste, e se outro escrever espectador, tem os dois certo. Basta que o que escreve espectador diga, professor, eu articulo o C e por isso posso escrever espectador com o C. Mas se calhar isso tem que estar previamente declarado. É uma declaração. As pessoas deviam ter um cartão de articulador de consoantes. Computador de sangue. Exatamente. E apresentavam sempre que fosse caso disso. Já falámos aqui várias vezes sobre as arquitetas, que é das palavras que mais me desgosta. As arquitetas. Quer dizer, eu não me desgosta a palavra, até eu gosto de arquitetas. Mas não tem o significado que eu pensava que tinha. E também para, por exemplo, o verbo para, a forma de verbo parar, que passou a ser para, e que afeta uma frase que me diz muito, como sabem, que é ninguém para e não para o Benfica. Mas, além de tudo mais, eu não sei porque é que o PCP fez isto e bem, o PCP talvez tenha, como tem um C atrás do P, talvez tenha receio de que lhe vão lá buscar o C. E é que senão fica PP, não é? Sim, fica PP. E eles devem ter pensado, espera aí, eu sei o que é que o Malaca Casteleiro quer. Mas, em Portugal, neste momento, vigora uma bandalheira, uma confusão, em que há jornais que adotaram o acordo ortográfico, embora tenham colunistas que não o adotam. Há outros que não adotaram o acordo ortográfico e há uns, como é o caso, acho que é o Grupo Cofina, que diz: sim, isso é ótimo. Nós adotamos, exceto quando achamos que é estúpido. E portanto, os jornais do Grupo Cofina escrevem de acordo com o acordo ortográfico, mas, por exemplo, quando é para, eles dizem não, para é estupidez. Olha, mas devo-te informar que isso é a versão mais próxima daquilo que atualmente a Academia quer fazer. Portanto, parece-me bem. Porque já houve arrependimento. Alterações e essas alterações estão ainda em estudo e foi isso também que levou o PCP a fazer esta proposta. O que é que terá levado os comunistas a apresentarem agora esta iniciativa, Pedro Mexia? Porque é que se lembraram de repente disto? Eu acho que em algumas coisas, curiosamente para mim, que sou da margem oposta, mas curiosamente o PC tem algum... PCP! Já chega. Uma por programa. Tem alguns momentos de... Só consegues uma por programa. Só consigo uma... Já não vou para novo. O PC tem uns acessos de sensatez. Por exemplo, lembram-se que foi o Partido Comunista que matou aquela conversa de acabar com o cartão do cidadão para haver um cartão da cidadania. What? Eles quê? Portanto, o PC de vez em quando diz assim, mas meninos, vá lá, vamos falar de coisas sérias. E o acordo ortográfico, que tem alguns apoiantes cobardes, ou melhor, o anti-acordo, tem alguns apoiantes cobardes no CDS e no PSD, que o manifestaram em público e que deixaram de manifestar, que tem um apoiante corajoso, um único apoiante do anti-acordismo, tem um único apoiante corajoso no PS, que é Manuel Alegre,
no Bloco acho que é toda a gente a favor, e o Partido Comunista tem sido do partido que, em termos da Assembleia da República, se tem mais oposto, embora haja pessoas, por exemplo, ainda ontem esteve a ouvir a intervenção do PSD, que embora tenha votado contra o projeto do Partido Comunista, o deputado José Carlos Barros do PSD fez uma intervenção totalmente contra o acordo, dizendo aquelas coisas que toda a gente diz que... Precisa-se perceber também depois o sentido de voto depois dessa intervenção. Não, porque no fundo... A intervenção tem de se pensar melhor e tem de se discutir. Não, no fundo esta também tem a ver com estratégias de... Porque como sabem todos, nisso há pessoas que acham que é revogar, outros acham que há espaço para melhorar. Depois há argumentos jurídicos, o argumento que, por exemplo, que isto é um acordo para todos os países de língua portuguesa, menos Angola, que não assinou, Moçambique, que também não assina. Então não são todos de língua portuguesa. É para unificar a língua, menos a lista gigante de palavras que tem dupla grafia ou grafia facultativa. Portanto, um a um, os propósitos do acordo falham e mostram-se ridículos. A Academia das Ciências de Lisboa fez uma proposta não radical, sensata, de dizer, espera aí, já temos aqui alguns exemplos que as pessoas perceberam que é aberrante. Pronto, é um tratado internacional, o Estado português vinculou-se a ele, já está no ensino, já está nos jornais. Não é a minha posição, mas é uma posição moderada, que é dizer, o acordo está em vigor, mas ao menos vamos ouvir o que têm dito, o que têm escrito e o que têm publicado linguistas, tradutores, escritores, jornalistas, pessoas que lidam com a língua, em alguns casos que estudam a língua e que têm escrito toneladas de exemplos. Não são aquelas coisas patéticas dos anti-acordistas do género tiradas anti-brasileiras ou não sei o quê. Estamos a falar de exemplos concretos de soluções aberrantes, soluções que nos fazem perder a origem da língua, que nos tornam impossível percebermos, ou as crianças perceberem, porque é que os egípcios vivem no Egito, como é que há esse salto se o Egito perdeu o P, como é que eles são egípcios. Há uma coisa que eu não sabia, que é, por exemplo, quem se pela pelo pelo, há pessoas que se pelam pelo pelo. Nem toda a gente gosta de depilação. E se eu digo que me pelo pelo pelo, não fica como o pelo perdeu o acento circunflexo, pelo perdeu o acento, fica pelo. E onde é que... E como é que eu posso dizer que me pelo pelo se não consigo por escrito? Ouve lá, e é das coisas que eu mais gosto de escrever. Qual é o teu nervo óptico? Ora, aí está, nervo óptico é o do olho ou é o do ouvido? Um escândalo, porque saiu o P do olho. Sai o P do olho. Fica tudo igual. O e tu podes ser operado ao ouvido por causa de uma laca castelhana. Exatamente, é isso mesmo. Quando tens uma catarata. O projeto de resolução do PCP foi chumbado. Entendeu as razões dos diversos partidos que chumbaram esta iniciativa, João Miguel Tavares? Quer dizer, há ali argumentos, alguns fazem sentido, alguns o Pedro já falou neles, eu também já tenho criancinhas a aprender com o acordo ortográfico há algum tempo. Mas para mim, esta geração, as minhas filhas também já aprenderam, era borrifar-nos nestas crianças. Estas estão perdidas. Dizer, olha, que daqui não escrevam nada, vocês. Nunca mais, não, acabou. Agora, o deputado Nuno Magalhães disse que defendeu que se aguardasse pelo final do trabalho da Comissão da Avaliação da Aplicação do Acordo Ortográfico. Comissão da Análise, da Avaliação, da Aplicação do Acordo Ortográfico. Quer dizer, isso faz sentido. Mas, de facto, parece-me que existe um meio termo hoje em dia que aos poucos está a formar. Quando a Academia das Ciências vem dizer... Os exemplos que aqui foram dados, a Academia das Ciências admitiu que são reais e que as modificações foram estúpidas. O para, as famosas arquitetas do Ricardo. E, portanto... Por assim dizer. Ou seja, voltar a colocar as consoantes quando, na verdade, elas não são mudas, no sentido em que abrem a vogal seguinte, e isso é reconhecido e estão disponíveis para voltar atrás nesses aspectos. E sim, eu acho que as pessoas podiam conversar um bocadinho. Eu por mim, que agosto tenha um A minúsculo, para mim, impecável. Não acho que faça mal algum. Os exemplos que são bizarros têm que ser corrigidos e eu acho que é fácil as pessoas entenderem. Então, o Ricardo Araújo Pereira, que se pela pelo pelo, fica assim Ministro da Ortografia. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, o Dr. Pedro Mexia declara-se DR e faz questão de ser tratado por Doutor Pedro Mexia. Não faço nada, detesto. Não. Porque
Bom, eu detesto por razões também particulares, porque detesto o curso que tirei, mas não é só por isso. É que, realmente, a expressão doutor em Portugal é usada com uma frequência e com uma reverência, às vezes, que já é absurda para a proliferação de licenciaturas, para a qualidade de algumas delas. E, portanto, eu sou totalmente favorável à eliminação de doutores e de tratamentos por doutores. Como se lembram há uns anos, o ministro do governo, do primeiro, só houve praticamente o primeiro, governo Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira tentou, que disse aquela coisa do chamem-me Álvaro e tal, e todas as pessoas gozaram com ele. E portanto, há uma reação em geral muito negativa a essa coisa de acabar com os títulos e tal. Mas o bastonário da Ordem dos Médicos, esta semana, teve uma intervenção que para mim me parecia que era de uma natureza e depois afinal era de outra. Ele disse que toda a gente é doutor e que os médicos estão a pensar a estudar outra designação. E lembro-me uma história que contava o Eduardo Prado Coelho, uma vez que organizou, não sei se o Salão do Livro em Paris ou coisa do género, em que mandou a lista dos escritores portugueses e os franceses comentaram: tantos escritores médicos vocês têm, que era tudo doutor, e eles não estavam habituados a tanto doutor. E, portanto, eu sou totalmente favorável a essa... Mas parece-lhe execuível. Não, mas depois não é bem isso. Depois não é bem isso, porque o que se passa é que há um contexto. Há um contexto, mas ainda não chegando ao contexto, será execuível deixar de se tratar o médico por doutor, encontrar uma nova designação para os médicos, para escapar a essa questão? Eu acho que faz sentido, todas essas designações fazem sentido em contexto formal. Em contexto, diria até hiperformal, em documentos, em sessões solenes, em coisas desse género. Tudo o que seja chamar as pessoas pelos seus nomes é um princípio que me agrada muito. Não é começar a tratar a gente por tu ou coisa do género. É normal que haja formas de tratamento que mostram reverência, que mostram hierarquia, que mostram diferença de idade, essas coisas todas normais. Em Inglaterra, não. Bem, Inglaterra não, mas como sabes, a língua inglesa não permite muito essa distinção. Eu aprecio, de qualquer forma. Aprecio a língua inglesa. Aprecio. Não há acordos ortográficos na língua inglesa. Mas... Isto tem tudo a ver depois com uma notícia desta semana. Exato. Isso é uma notícia, a aprovação pelo Governo do grau de licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa e... Foi por isso que o bastonário da Ordem dos Médicos, dizendo que já há doutores a mais, quer que os médicos deixem de ser tratados por doutores. Como é que encara esta equiparação das chamadas medicinas alternativas à ciência médica, João Miguel Tavares? Pois, equiparação não sei se será bem a palavra exata. Eu, basicamente, a minha posição sobre esse assunto é estar calado. Isso é inédito. Não, sim, não é estar completamente calado, mas é não me esticar muito, porque eu sou um apreciador de casos fiolhados. Eles, aliás, escreveram um texto bem interessante no Público, onde basicamente acham que a medicina chinesa não tem nenhum fundamento científico e, portanto, não deve ser tratada como tal. De qualquer forma, daquilo que eu leio, eu penso que coisas como a acupuntura são aceitas pela Organização Mundial de Saúde e o Ministro já veio dizer que basicamente estava-se a transpor para Portugal aquilo que já eram as práticas lá fora. E como eu não percebo nada de medicina chinesa e estou bastante convencido que não é bem a mesma coisa do que a homeopatia, que é pura e simplesmente uma fraude, mas a medicina chinesa não é bem o mesmo que as pulseirinhas do António Sala. E, portanto, é de uma vais receber tantas cartas, pá. Por causa das pulseiras. Homeopatas vão dizer que tu és um... Mesmo gente que usa pulseiras do António Sala. Quer lá saber. Sabes que já há muita gente que não gosta de mim. Mas se aquilo tiver mesmo poderes, eles fizerem uma macumba, é tramado. Sim, mas venha a macumba também. Estou preparado para resistir à macumba. Mas coisas como a acupuntura, daquilo que eu sei, aquilo realmente funciona. E, portanto, é preciso ter aí
Mas o tema dos doutores era tão bonito. E já o estragámos, não é? Sim, sem dúvida. Coisas sérias. Na parte dos doutores eu concordo contigo. Nem sei que raio de nome vão arranjar, que é médico-doutor, como médico. Sim, os médicos, portanto, querem deixar de ser chamados doutores, não têm uma designação alternativa ainda para propor. Tem alguma nova forma de tratamento a propor-lhes, doutor Ricardo Araújo Pereira? Muito obrigado, doutor Carlos Jorge Marques. Eu, se calhar, o melhor era uma coisa depreciativa. Género parvo. Parvo, receitei uma coisa só porque umas pessoas que se dedicam a estudar, desperdiçando a sua adolescência, primeiro para entrar na universidade. Cuidado que há aqui um... Vê lá. Há aqui alguém casado com uma parva à mesa. Calma, ainda não acabei. Desperdiçando a sua adolescência a estudar à bruta para entrar na universidade. E depois estudar outra vez à bruta durante anos e depois anos outra vez de especialização. Algumas destas pessoas já martirizadas na vida profissional ainda casam com João Miguel Tavares, não é? E continuam a ter de manter-se sempre atualizados, a ir estudando sempre, porque lá descobrem outro bolor qualquer que cura não sei o quê. E eles têm que saber isso tudo. E depois ganham mal, fazem bancos de 24 horas e não sei o quê. E, em princípio, o parvo é o que eles merecem, não é? Está o parvo. Chega aqui, só favor. Vê lá o que é isto, é uma ferida, é o que é. Talvez seja uma hipótese. Agora... Fica a sugestão. Fica. Isso é ótimo. Acho que vai ser bem a partir de agora, se chama parva à minha mulher... Porque vês, parecia que era uma coisa má, mas afinal é elogioso. É um elogio. Afinal é elogioso. Mas eu não sei, de facto. E é uma citação de Ricardo Araújo Pereira. Exato, que vale. Do doutor. Eu também li o artigo do Carlos Fiolhais e do David Marçal no Público. Eu também não sei se a medicina chinesa é ciência ou não é. Eles dizem-me que não é. Se não é, e passa a ser, ou seja, tem a equiparação, se o doutor Feng Xing passa a ser doutor porque sabe medicina chinesa, quando a medicina chinesa a verificar-se que não é uma ciência, nesse caso eu reivindico a minha avó, que era praticante de medicina tradicional portuguesa, porque fazia um super xarope de cenoura e dizia-me coisas do género agasalha de filho, que são bons conselhos médicos. Eu proponho que seja doutora avó. Pronto, fica a proposta e fica também a sugestão para o novo tratamento a dar aos médicos. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se DR. Deixa-me só esclarecer que Fung Ching é o nome do restaurante chinês da minha rua. Eu não sei exatamente se é um nome. Não sei se é um nome. Foi as primeiras palavras chinesas que me ocorreram. Pronto, está esclarecido. Quanto ao João Miguel Tavares, agora declara-se entupigaitado. Entupigaitado. Isso tem cura, João Miguel Tavares? Para a pessoa que nós vamos aqui falar, acho que não tem cura, não. Que ele entupigaita com fartura. Onde é que foi buscar essa palavra? Entupigaitado. Precisa de um asterisco e nota de rodapé, não é? É um dicionário de sinónimos. Eu sou um aficionado de dicionários do modo geral, de dicionários de sinónimos em particular. E entupigaitado é uma palavra brasileira. Que quer dizer, assim, meio desorientado, mas também se usa para quando se está com os copos. E como nós vamos falar de cerveja e de cerveja belga... É uma palavra muito evocativa sobre o que está a acontecer aí a essa pessoa. Sim. O que é que o entupigaitou, João Miguel Tavares? O que me entupigaitou foi Durão Barroso. Que me entupigaita já há muitos anos. Pois, era o que eu ia dizer. Eu acho que é... Ele entupigaita-o frequentemente. Sim, ele é o homem que mais entupigaita português. Olha, podia estar no seu cartão da Goldman Sachs a dizer é entupigaitar portugueses Goldman desde 2000 ou Goldman Sachs? Não, é percundar ao entupigaitado que ele deve saber. Mas o que é que se passa? Além de entupigaitanço... Bem, João Miguel, deixa-me só esclarecer para as pessoas que nunca ouviram a palavra entupigaitado, que é mesmo entupigaitado, não é entupiraitado dito pelo João Miguel. Obrigado por... Como é que é? O body shaming e tu agora é o... Language shaming. É speaking shaming. É incrível. Pronto. Goza com os deficientes, goza. Durão Barroso tinha-se comprometido, agora que está no banco de investimentos Goldman Sachs, é assim? Ou Sachs. Tinha-se comprometido a não fazer lobby junto à Comissão Europeia, de que foi presidente. Exato. Mas esta semana soube-se que teve um encontro. Primeiro
era uma reunião, depois não era bem, não é? Com o vice-presidente da Comissão, um senhor chamado Jyrki Katainen. Parabéns. É mais difícil dizer entupigaitado. E então o que é que... Tu fizeste aí uma coisa que era, eu teve uma reunião e nananana, foi o que tu fizeste há bocado. E o problema está mesmo nesse nananana, porque o nananana foi... E está no soube-se também. E está no... Pois, soube-se. É que aquele primeiro... Esse soube-se é muito interessante. Primeiro não foi nada. Primeiro não era nada. E depois, de repente, aparece na agenda, porque os senhores são obrigados, por causa das leis anti-lobby, das leis dos lobbies, os senhores vice-presidentes são obrigados a registar com quem é que andam a papar e a encontrar-se. E, de repente, aparece lá encontro com a Goldman Sachs, e para discutir questões da defesa e do comércio. Do Sr. Jyrki Katainen. Do senhor esse. E vieram discutir questões de defesa e do comércio. E depois, de repente, descobre-se que o representante da Goldman Sachs, afinal, era Durão Barroso. A partir do momento que se descobre que era Durão Barroso, afinal, a reunião que era sobre comércio e sobre defesa, afinal, é só uma cerveja. Foram tomar uma cerveja, eram velhos amigos, então passaram pela capital belga, foram só tomar uma cerveja. E é nisto que nós estamos. E, portanto, qual é o problema disto? O problema disto é que não faz sentido nenhum. O problema é que ele não pode fazer lobby porque se comprometeu junto da Comissão de Ética da Comissão Europeia e foi por isso, aliás, que manteve o estatuto de ex-presidente. Não é que ele não possa fazer. Aliás, porque já disseram que ele está mais ou menos inscrito lá como lobbyista e tal. Supostamente, ele hoje em dia... Para se escapar, na altura, àquilo que podia ser um processo, ele comprometeu-se a não fazer. Exato. Não é? E agora, se calhar... Para ser reprovado se calhar não cumpriu. Se calhar não cumpriu. É uma coisa inesperada em Durão Barroso, não é? Que nós sabemos, ele também era primeiro-ministro e também se esqueceu de cumprir essa parte e foi-se embora para Bruxelas. E isso mostra muito aquilo que é triste. Ele não precisa disto. A mim, o que mais me faz impressão neste tipo de pessoa é... Para que é que ele precisa daquilo? Para que é que ele precisava, em primeiro lugar, de ir para a Goldman Sachs? E depois, evidentemente, estando lá, para que é que a Goldman Sachs o quer? É para ele ser um ganda banqueiro e perceber imenso de banca? Ou é exatamente para ser lobista? Claro. É evidente que é para ser lobista. Ter uma e, boa portanto, andar esta sonsice generalizada é uma coisa que me repugna e que me entupigaita. Este caso também é o entupigaita, Ricardo Araújo Pereira. Entupigaita um bocadinho. Mas está muito entupigaitado ou... Estou ligeiramente entupigaitado. Não é assim um entupigaitanço gigante? Não. Eu acho que tomar um... É um entupigaitinho. Toma um xarope de cenoura e passa-me. Da avó. Da avó, sim. Doutora avó. Mas isto... é exatamente o que disse o João Miguel. Eu não percebo, então, se não é para o Durão Barroso fazer lobby, para que contratar Durão Barroso? Claro. Ele não tem outra valia. Que outra valia que ele tem? Não fazer lobby junto da Comissão Europeia. Ele foi presidente da Comissão Europeia. Conhece toda a gente, até sabe os gabinetes de cada um. Ele dizer, não, vou, mas comprometo-me a não fazer lobby. É a mesma coisa que uns senhores terem uma coboiada gira numa despedida de solteiro e contratam uma stripper, mas ela compromete-se a não tirar a roupa. Para quê, então? Para quê? É isso. Pode-se fazer o exemplo pode ser com senhoras também, ao contrário, não é? Que é para... Pode ser, mas para não haver... Senhores não se despigam. Exato, é só porque eu estou a imaginar na minha cabeça e gosto mais desta versão. Pronto, era mas só. Não tens nada contra a outra. Não, se é a outra, vou escolher outro exemplo. Durão Barroso ainda terá ambições políticas, Pedro Mexia, ou como disse Marcelo Rebelo de Sousa, já terá atingido o topo da sua carreira empresarial. O que eu não percebo é a reação dele quando as pessoas se chocam com coisas, como, por exemplo, largar o país e ir para o estrangeiro. E ele ficou muito surpreendido, aliás, tenho dito em entrevistas, ficou muito surpreendido com a reação dos portugueses. E agora fica muito surpreendido com o facto de, tendo ele dito que não fazia lobby, tendo-se comprometido a não fazer lobby, ter havido um encontro com um responsável europeu que ele conhecia, que ficou registado como uma discussão sobre comércio e defesa, e que ele desvaloriza isso como sendo tomar uma cerveja com um amigo, que depois o próprio gabinete desse responsável europeu divulga de uma forma manhosa, dizendo que foi um encontro com a Goldman Sachs e não com aquela pessoa problemática neste contexto.
E eu não percebo a reação dele. Ele depois teve uma reação desabrida. Li alguns que ele achava que era uma sacanice, não sei se a expressão é sic ou que se lhe é atribuída. Não é. É uma dúvida... É escrutínio. É escrutínio, é uma dúvida legítima que as pessoas têm sobre o comportamento dos políticos, sobre uma duração do período de nojo, que não é só aquele que está na lei, mas tem a ver com aquilo que ele próprio teve que fazer, ou quis fazer, não sei, admito que ele tenha querido fazer, mas acho que não foi o caso, que é comprometer-se para que as pessoas não fiquem a pensar coisas. Porque o que as pessoas pensam é, porque é que esta pessoa que trabalha nesta empresa privada está a falar com um responsável europeu, do qual tem o contacto, do qual é amigo, sobre comércio e defesa? Para quê? Porque é que está? Porque é que depois o nome só foi revelado quando a imprensa publicou isso? Isso é suspeito. Ele pode ter sido tudo inocente, até no limite até pode ser uma cerveja. Eu estou de uma generosidade. No limite pode ser uma cerveja, mas parece mal. E que Durão Barroso, em todos estes casos, nunca perceba que parece mal, que não tenha percebido que pareceu mal ir para a Europa, que nenhum português lhe ficou grato por ele se ir embora. Até porque houve consequências para o país, como todos sabemos, e que nenhuma pessoa com algum sentido de prudência acha que esta situação pode ser assim encarada como se não representasse um problema, não um problema para Durão Barroso, mas para a credibilidade dos políticos, da classe política que está pelas ruas da amargura e que ele devia ter a obrigação de resgatar um bocadinho. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se entupigaitado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara cigano. Descobriu familiares que não conhecia esta semana, Ricardo Araújo Pereira? Não, mas eu não sei se não passo por cigano. Eu passo por magrebino, bastante bem. Passo por egípcio, por cigano. Acho que passo por cigano também. Mesmo essa tua roupa com que tu costumas andar? Tenho mais dificuldade de passar por branco, acho eu. Caucasiano. Mas esta semana... Esta semana... Isso veio à baila? Veio à baila porque houve uns desacatos no Hospital São João do Porto, provocados por um grupo de ciganos. E no dia seguinte, o patriarca, o líder da comunidade cigana... Um mediador, norte, acho sim, que é a designação. Foi pedir desculpa ao Hospital de São João, disse que a família já estava identificada, que a família seria desonrada no seio da comunidade cigana e ainda disse amanhã eles vão apresentar-se às autoridades porque foram obrigados a entregar-se. Vamos desonrá-los, o que para nós é pior do que levar um tiro. Exato. Para nós não. Para nós levar um tiro custa mais. E, portanto, eu já tive aqui a ocasião de falar sobre a minha opinião sobre os ciganos serem o mal, a origem de todos os males da sociedade. Portanto, era, como sabemos, todo o Conselho de Administração do BES era ciganos, eram todos ciganos. Enfim, a PT também eram tinham todos camisas pretas e eles administravam essas empresas durante a manhã e à tarde iam vender t-shirts de contrafação na feira. Toda a gente sabe disso, não é? E, portanto, os ciganos têm realmente uma responsabilidade muito grande nos nossos problemas. Este caso especial, eu acho que é muito significativo porque, de facto, há aqui um líder da comunidade cigana que condena esta prática, que os obriga, pelos vistos, a entregarem-se às autoridades. E, quer dizer, se nós quiséssemos ser tão... ter a mesma dificuldade de olhar para as coisas que às vezes as pessoas têm quando olham para os ciganos, nós poderíamos comparar este caso com, por exemplo, quando o Manel Palito andou fugido na mata, sendo que as pessoas lhe iam dar comida e tal, e depois o vitoriaram quando ele finalmente foi preso disseram Palito, como nós há pouco PCP. E é curioso porque, enfim, às vezes cada comunidade porta-se bem, outras vezes porta-se mal, outras vezes entrega os seus criminosos, outras vezes protege os seus criminosos. Esta reação do líder da comunidade cigana parece-lhe positiva, Pedro Mexia? Ou haverá, nesta noção de honra, em circuito fechado, qualquer coisa de tribal que pode também ser, ou explicar
parte do problema? Depende, exatamente. As declarações, para mim, não são exatamente claras, porque há uma parte indiscutivelmente positiva de alguém que diz um dos nossos cometeu um ato que nós reprovamos. Essa é uma coisa. Mas depois a expressão vão ser castigados pela nossa comunidade é uma expressão um bocadinho ambígua. Pode querer dizer duas coisas. Pode querer dizer, como ele depois próprio explicou, que esse castigo consiste em coisas como não serem convidados para casamentos e batizados. Isto é o exemplo que ele deu. Atenção, isso na minha cultura é um favor que me faz. Eu também dispenso. Se é disso que estamos a falar, e se é dessa desonra que estamos a falar, tudo bem. Acho que essa expressão pode não ser muito feliz, porque as pessoas que cometem crimes ou desacatos ou coisas desse género têm que pagar perante a sociedade e não perante a sua comunidade. Ou seja, não é cada comunidade, seja étnica, religiosa, seja o que for, que isso a Igreja tentou isso durante um tempo com os padres pedófilos, que é, não os apanha, a gente mudou-os de paróquia. Não é assim. Não é dentro da comunidade, que se castiga as pessoas, é na sociedade em que elas vivem. Portanto, se não foi isso que ele quis dizer, se não é esse o pensamento que está por detrás, é alguém a agir de uma forma sensata e que dá bom nome à comunidade cigana, sem dúvida. Em que casos destes acentuam o estereótipo racista sobre a comunidade cigana, João Miguel Tavares? Há a questão ainda de a imprensa referir ou não a origem étnica das pessoas que estiveram envolvidas nestes desacatos. Que demorou a referir, não foi? Não, demorou a referir, no início não referiu. Sente que o caso é complexo, não é? E eu simpatizo com o gesto de não referir, mas tenho imensas dúvidas sobre ele. Porquê? E tal como simpatizo imenso com aquilo que o Ricardo Araújo Pereira disse, mas ao mesmo tempo aquilo que o Ricardo Araújo Pereira disse não traduz aquilo que as pessoas muitas vezes sentem em relação à comunidade cigana, e não necessariamente por racismo. E nós às vezes convém que sejamos um bocadinho mais subtis do que isso. E talvez a maneira mais inteligente que nós tenhamos de começar a distinguir as coisas é começar a separar a raça cigana da cultura cigana. A raça cigana é uma coisa relativamente desinteressante, porque é indiferente. Como qualquer pessoa, se nós agarrarmos em alguém que nasce cigano, não é por ser cigano, e for criado numa família, for criado na família do Ricardo ou na minha, vai crescer a gostar do Benfica e provavelmente gosta mais de música brasileira do que dos Gypsy Kings. Portanto, não tem nada a ver com raça. A cultura cigana em si, sim, tem problemas específicos. Desde logo, uma coisa óbvia, que é, por exemplo, no tratamento das mulheres. Mas também numa reação tribal que se manifesta, por exemplo, nos hospitais. Muitas vezes acontece, quer dizer, basta... Nos tribunais. Por isso é que é importante. E é evidente que se falar com as pessoas, se falar com as pessoas à volta, vão dizer que quando aparecem os ciganos não têm a mesma reação a uma pessoa que não é cigana, e essa não-reação não se pode dizer que simplesmente que a reação é diferente por questões de racismo. Certo, porque não é necessariamente por questões de racismo. Não, isso sem dúvida. Embora também haja questões de racismo. Claro, as coisas misturam-se todas, e os sapos nas lojas, e como é evidente, e cada indivíduo é um indivíduo, e certamente cada vez ciganos absolutamente extraordinários, como é evidente, eu dispenso-me de dizer isso, não é? Por isso é que eu estou a tentar que a questão da raça seja um bocadinho posta de lado. O problema de não falar, um caso como este, e dizer que não se pode dizer que são ciganos. Tenho dúvidas, muitas dúvidas, porque de facto existem reflexos nesta notícia, neste acontecimento, de uma certa questão que é própria da cultura cigana e que muitas vezes, nestes tipos de casos, descamba numa violência que é uma pequena violência, e que não tem certamente a gravidade daquilo que o Ricardo Salgado fez no país, como estava a dizer o Ricardo, mas não deixa de ser significativa e que as outras pessoas não sentem como uma injustiça. E, portanto, tem que ser subtil para nem cair numa espécie de discurso básico à André Ventura, que muitas vezes é um discurso completamente básico por esse aspecto perigoso, mas também nem no outro lado muito flower power, muito florzinhas. Não, mas eu não disse que como se não existissem problemas muito concretos e muito
deslocalizado, que evidentemente existe. Mas esta história demonstra... Eu também andei a fugir. Esta história demonstra que existem problemas, mas demonstra que, pelos vistos, dentro da comunidade cigana, há quem diga que os problemas existem e que os tente solucionar. E eu acho... Provavelmente que é por aí. E isso também deve ser celebrado. Devias ter visto também o patriarca da Quinta da Marinha. Devia ter vindo dizer, atenção, que este Ricardo Salgado nunca mais vem às nossas festas. Isso, sim. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta o quê exatamente? Que já não me recordo. Já não me lembro como é que era a minha formação. Já ninguém sabe, não é? É este o profissionalismo. É o profissionalismo. Devia ser 5 minutos. Não era 5 minutos. Já não sei como é que era. Não interessa. Era uma treta qualquer. Era por causa da morte do Billy. Era por causa da morte do Billy Graham. Billy Graham. Do Billy Graham. O Billy Graham. Billy. Acho que era Billy. Não era o Sport Billy. O Billy Graham, que era o mais importante líder religioso dos Estados Unidos nas últimas décadas. Ela é evangelista. Foi a pessoa que basicamente fez com que os evangélicos, aliás, superassem as igrejas protestantes tradicionais. Teve um impacto enorme na sociedade americana e até na política nas últimas décadas, confidente de vários presidentes, etc. O Billy Graham morreu. 99 aninhos. Morreu com 99 anos. E eu estava a ler os obituários e há chama-me a atenção uma passagem que vinha em vários obituários de Billy Graham, que ele tinha uma regra que, pelos vistos, aplicou durante décadas, até ao fim da vida, que era nunca estava sozinho com uma mulher que não fosse a senhora Graham. Nunca. Em nenhuma circunstância estava sozinho com uma mulher. E, aparentemente, o Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, também utiliza a mesma regra. Nunca está sozinho, nem em trabalho, nem a lazer, nunca está sozinho com uma mulher. E a gente pode pensar, realmente, isto é bastante bizarro, isto é bastante grotesco, porque é presumir, é insultar os dois géneros ao mesmo tempo, é achar que as mulheres são todas vadias e que os homens são todos violadores. Basicamente, não podem estar juntos. Mas ele não estava junto, não tinha encontros a sós. Só teve um, que não é muito bonita esta história, mas é verdade, só teve um com a Hillary Clinton. Com a Hillary ele não se importou por qualquer razão. Mas foi a única. Mas era para se proteger ou para proteger as senhoras? Não, é as duas coisas. É, por um lado as mulheres são umas tentadoras, tanto cuidado com elas. Por outro lado, os homens não se aguentam se veem uma mulher. Portanto, é uma mentalidade. E a gente diz, isto é bizarro, isto é uma coisa de um radicalismo religioso. Mas há uns tempos, nós até aliás falámos aqui no programa, vimos almas muito progressistas na Alemanha e noutros países defender, por exemplo, que devia haver transportes públicos segregados na Europa, porque as mulheres não podiam andar no mesmo sítio que os homens, porque ouviam piropos e porque não sei o quê. Portanto, essa ideia neste clima que está, espero que essa ideia de que as pessoas não podem estar sozinhas umas com as outras não pegue. Não faça caminho. O João Miguel Tavares decreta pesadelo. O pesadelo. É para combinar com o sonho, que é uma IPSS que está a ser investigada e o seu diretor, entretanto, já foi constituído arguido pela PJ. E, de facto, isto é um pesadelo. Se isto se começa a multiplicar e as IPSS começam a ser investigadas e a haver casos atrás de casos de desvios de fundos e de má gestão daquele tipo de dinheiro, é, de facto, uma dor de alma e uma tragédia. E espero bem que não aconteça. É um caso em Setúbal este. O Ricardo Araújo Pereira decreta faroeste. Faroeste, porque houve mais um tiroteio numa escola nos Estados Unidos e Donald Trump inventou uma solução genial, que é os professores irem armados para a escola. Eu nunca levei com giz na cabeça, mas houve colegas meus que levaram, não é? Meio burros e não sei o quê. Quanto é que é isto? Não sei bem. Pumba. A ideia de ter um cowboy, não é? Que pode dar-nos um balásio nas ventas se a gente não resolve uma equação, assusta um bocadinho. E é engraçado que isto é o mesmo país em que determinadas comunidades, determinados agrupamentos escolares dizem atenção que o Mark Twain e a Harper Lee gera um ambiente desconfortável nas salas de aula. Agora, ter o Lucky Luke a ensinar, isso tudo bem. Pá, pá! Isso está bom. E está assim concluída mais uma reunião semanal. De hoje a 8 dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Aliás, existe sempre no YouTube aquele vídeo muito engraçado do gajo que tenta comprar pornografia álcool.